Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o professor Felipe Dias. Neste vídeo estarei fazendo exercício sobre lançamento vertical. Esse é o típico caso de um lançamento vertical para cima sobre uma plataforma, que pode ser entendida também como um prédio, como uma casa, como um balão em repouso ou um helicóptero em repouso. Vou buscar explorar ao máximo tudo que pode acontecer nesse caso. Então, bora lá! Um morador do quinto andar do edifício River lança da janela de seu apartamento verticalmente para cima uma bolinha de borracha de 50 gramas, com velocidade inicial de 8 metros por segundo. Considere G igual a 10 metros por segundo quadrado, que o térreo é considerado o primeiro andar e que cada andar no prédio tem 3 metros de altura. Faça um desenho da situação. Uma coisa importante é que vamos desconsiderar a resistência do ar. E a massa da bolinha, então, neste caso, não importa em nada. Então, temos aí a letra A resolvida. Temos o nosso amiguinho lançando o nosso objeto a partir do quinto andar de um prédio, contando o térreo como o primeiro andar. Como nós temos, então, ele no quinto andar e cada andar tem 3 metros, vamos, então, considerar que a nossa bolinha ela é arremessada inicialmente de uma altura, vou chamar de altura inicial, que vale 15 metros. Só fiz 3 metros de cada andar, vezes 5, e uma velocidade inicial de 8 metros por segundo. Tranquilo? Já na letra B, nós temos que calcular o tempo de subida da bolinha. Então vamos voltar lá no desenho, que neste caso vai ser muito útil. Analisando o nosso desenho aqui, a bolinha ela sai com 8 metros por segundo, porém nós temos a aceleração da gravidade, que neste caso é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, apontando para baixo. Então quando a nossa bolinha aqui sai com 8 metros por segundo, ela vai perdendo velocidade até chegar aqui no ponto mais alto, onde a velocidade final dela é 0. Então guarde isso. Nós temos que a velocidade inicial é 8 metros por segundo na subida e a final é 0, com a aceleração negativa de menos 10, porque ela está contra o movimento. Temos então as informações anotadas aqui e eu coloquei do lado direito as equações do movimento retilíneo uniformemente variado. Então eu vou tentar não deduzir novas fórmulas, né? Imagina você fazer uma prova, fazer um vestibular, precisando decorar as fórmulas genéricas, mais todas as derivações dela. Então a gente vai buscar utilizar elas dessa maneira mesmo. Então, já que temos todas as nossas ferramentas, vamos trabalhar. Podemos usar então a primeira equação, né, a função da velocidade, função horária da velocidade. No lugar do v, colocamos 0. No lugar da velocidade inicial, 8. No lugar da aceleração, colocamos menos 10, porque a nossa bolinha está subindo e a aceleração da gravidade está contra o movimento, apontando para baixo. Vezes o tempo que nós queremos saber. O menos 10 pode ir para a esquerda positivo, ignora o 0. Então vai ficar 10 vezes t igual a 8. T igual a 8 dividido por 10, t igual a 0,8 segundos. Então esse é o tempo de subida da nossa bolinha até parar no ponto mais alto e após isso ela começa a cair. A próxima coisa é calcular o tempo que a bolinha leva para atingir o solo. Então novamente, vamos lá no desenho. Então nós podemos pensar da seguinte maneira. Podemos então considerar que a velocidade inicial do movimento, que é isso mesmo que acontece, é de 8 metros por segundo. E temos, né, a aceleração, que é igual ao g, que neste caso, né, vamos colocar aqui menos 10 metros por segundo ao quadrado. Eu tenho que imaginar aqui uma régua, que no caso ela é toda numerada. E nós começamos a contar nessa régua bem aqui de baixo, que vai ser o marco 0. E ela vai sendo numerada, né, 0, 1, 2, 3, até chegar aqui
onde o nosso móvel ele inicia o movimento, que é 15, e chega até aqui a altura máxima, que eu vou chamar de Hzão, que a gente não conhece. Então repare que você tem um movimento retilíneo uniformemente variado, com a velocidade inicial de 8 metros por segundo, aceleração de menos 10 metros por segundo ao quadrado, e você quer saber o tempo onde esse objeto ele retorna ou encontra, o espaço de 0 metros. Então, vou anotar isso aqui lá embaixo e vamos ver em qual das equações melhor isso se encaixa. Então, temos aqui, e vamos comparar. A primeira equação, nós não queremos saber a velocidade final, então no caso aqui não nos interessa. A segunda sim, que eu quero saber o espaço e eu tenho tempo. A última é a equação de Torricelli, que geralmente quando nós queremos saber a velocidade ou o espaço e não temos o tempo. Neste caso, a gente até não tem o tempo, mas a gente quer saber o tempo. Então vamos usar a equação do sorvetão. S igual a S0 mais V0 vezes T mais AT quadrado sobre 2. Então agora só substituímos. Onde o nosso espaço final é 0, o espaço inicial, esqueci de anotar aqui, é de 15 metros. A velocidade inicial vai ser de mais 8 vezes o tempo. A aceleração menos 10 vezes o tempo ao quadrado sobre 2. 0 igual a 15 mais 8 vezes o t menos 5 t ao quadrado, que eu dividi o 10 pelo 2. Vou jogar tudo para o lado esquerdo. Então, o menos 5 vem para cá, 5t ao quadrado menos 8 vezes o t menos 15 igual a 0. Então, não sei se você já reparou, temos aí uma equação do segundo grau, que é bem feia no caso. Então, agora, de fato, é só matemática. Na equação do segundo grau, aquele valor que está junto com a sua incógnita ao quadrado é o a. Quem que está junto com a sua incógnita, elevado a 1 não aparece, é o b, que é o menos 8 neste caso, e o termo independente é o menos 15, aquele que não está junto com a incógnita. Agora, é bem democrático, depende de como você aprendeu a fazer. Eu gosto de fazer o delta separado. Delta igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. O delta, no caso aqui, teremos menos 8 ao quadrado menos 4 vezes 5 vezes menos 15. Delta igual a 8 ao quadrado. Terei 64, mesmo sendo menos 8, vai dar mais 64. E fazendo 4 vezes 5 vezes 15, nós teremos 300. Menos com menos, mais. Com isso, o nosso delta vale 364. A outra formulazinha de Bhaskara vai ser t, não é x nesse caso, menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes a. Então, teremos t igual, o nosso b é menos 8, então menos b vai dar 8 positivo, mais ou menos a raiz quadrada de 364 dividido por 2 vezes 5 neste caso. Porém, antes de continuarmos, como a gente vai tratar nessa raiz de 364? Sem calculadora, Então, você pode pegar essa raiz de 364 e fatorar. Como é um número par, primeiro vou dividir por 2. E assim eu vou obter 182. Continua sendo um número par. Novamente eu divido por 2, que vai dar 91.
Por 3 não dá, porque quando eu faço a soma de 9 com 1 dá 10, e 10 não divide por 3. Por 5 também não dá, porque não é um número terminado em 0 e em 5. Então vou testar aqui por 7, e eu acredito que dê. Fazendo a calculadora, 91 dividido por 7 vai dar 13. Então sim, é esse valor. O 13 também é um número primo, só divide por ele mesmo e por 1. Então teremos esses valores. Quem repete duas vezes, por ser uma raiz quadrada, vai sair da raiz. Porém, sai um deles só, a gente tem que pagar esse pedágio. Então vai ficar 2 raiz quadrada de 7 vezes 13. Porém, a gente viu que 7 vezes 13 é 81, né? 91. Então temos 2 raiz de 91. Isso é uma maneira de simplificar a raiz de 364. Então, retomando aqui, podemos escrever que o nosso tempo é igual a 8 mais ou menos 2 vezes a raiz de 91 dividido por 10. Coisa interessante que pode ser feita aqui é simplificarmos o 8 e o 2 com 10, porque todos eles são pares. Então, vou simplificar o 8 por 2, que vai dar 4. Se eu simplificar o 2 aqui, vai dar 1. Então, eu sumo com ele. Vai dar raiz de 91 dividido por 5. Agora, para a gente extrair o resultado correto, se é mais ou menos, é o seguinte. Raiz de 91 é maior do que 4. Só você pensar que antes de 91, você vai saber a raiz de 81. Que é 9, né? 9 vezes 9 é 81. Então, a raiz de 91 ela seria uma raiz maior do que 9. Ou seja, se você pegar 4 menos um número maior do que 9, daria um valor negativo. Dividido por 5, continuaria negativo. Então, você não pode pegar o menos aqui. Utilizaremos o mais. Então, a resposta é 4 mais raiz de 91 sobre 5. É feio. Nossa, muito feio esse número. Porém, número feio também é número. E se você jogar isso na calculadora, talvez você encontre algo mais atrativo. Porém, é importante destacar, se você teve problema até aqui com este valor, seu problema não seria física, seria matemática. Isso aqui é uma matéria de radiciação. Vamos lá então para o próximo tópico. Calcule a altura máxima em relação ao solo em que a bolinha atingiu. Então vamos retomar mais uma vez o desenho. Então vai percebendo a importância do desenho, né? Novamente, nosso objeto ele sai daqui com uma velocidade inicial de 8 metros por segundo. E até chegar aqui ao topo, nós calculamos na letra B, é onde a velocidade, né, é 0 metros por segundo. Demorou-se um tempo de 0,8 segundos. Tá? Lembrando que o V é igual a 0 metros por segundo. E eu quero saber o espaço que foi percorrido após 0,8 segundos. Ou também descobrir qual que é esse H, uma vez que o nosso espaço inicial ele vale 15 metros. Então eu quero saber o espaço em que o nosso móvel atinge, onde ele vai estar, após 0,8 segundos. Porque esse espaço, essa marcação vai ser exatamente o ponto mais alto. Porque nós calculamos na letra B que ele demorava 0,8 segundos para chegar ao ponto mais alto e parar. E aí acabava o movimento de subida. Então, como nós queremos saber o espaço, sabendo o tempo, não tem muito por onde correr. Temos que usar o sorvetão. S igual a S0, velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2. Temos então que o S queremos saber, o espaço inicial 15, mais a velocidade inicial 8, vezes o tempo, que é 0,8, mais, não, né? Menos, porque ela está contra o movimento inicial, a aceleração, 10 vezes 0,8 ao quadrado sobre 2.
Então agora, só resolvermos. Então S é igual a 15 mais 8 vezes 0,8, 6,4, menos 10 vezes 0,8 vezes 0,8, 0,64 sobre 2. Então teremos S igual a 21,4 menos 10 vezes 0,64 é 6,4. 6,4 dividido por 2, temos 3,2. E agora eu faço um menos o outro aí, eu vou meter o espaço. Assim, a altura máxima atingida vai ser de 18,2 metros. Vamos retomar então lá no desenho para a gente entender isso aí. Então esse H aqui, que é a altura máxima, ele vai valer 18,2 metros. Vê que é um resultado coerente, né? Ele partiu do 15 durante menos de 3 segundos. Ele vai ter percorrido um espaço de 3,2 até chegar no 18,2. E a nossa última jornada é calcular a velocidade vetorial da bolinha. Adivinha para onde eu vou? Vou lá para o desenho novamente. Então temos que o tempo total era de 4 mais raiz de 91 sobre 5. Se isso te incomoda muito, joga na calculadora a raiz de 91, soma com 4 e divide por 5. Isso vai dar um valor aproximado de 2,7 segundos. É um bom valor. Então, lembrando que esse era o tempo total da viagem. Porém, quando falo de velocidade vetorial, eu quero saber do deslocamento. E o deslocamento nada mais foi, Claro que esse nosso desenho aqui está um pouco torto, para que eu possa demonstrar a bolinha subindo e descendo. Mas, na verdade, ela sobe e desce em linha reta. Sobe e desce em linha reta. Ou seja, ela vai partir aqui do 15. Claro que ela sobe, porém, o local onde ela chega no final é aqui embaixo. Ou seja, nós teremos um vetor de deslocamento. Vou desenhar ele aqui. Não ficou muito retinho aqui, mas o importante é você entender que esse vetor de deslocamento, ele vai ter o módulo, de 15 metros. Que ele parte do 15 metros de altura e chega na altura zero, chega ao solo, independente do trajeto que foi feito. Então, para acalmar seu coração, vou usar esse deslocamento de 15 e este tempo de 2,7 e vamos calcular a velocidade vetorial, que no caso é dada pelo valor, o módulo dela, o valor do módulo do deslocamento dividido pela variação de tempo. Então teremos que a nossa velocidade vetorial ela vale 15 dividido por 2,7. Então, realizando os cálculos, nós vamos obter que o módulo da nossa velocidade vetorial é 5,55 metros por segundo ao quadrado. Então, espero que esse exercício completaço tenha te ajudado. Se isso aconteceu, deixe seu like e se inscreve no canal.